Hoje eu vou falar sobre amor próprio no processo de emagrecimento. Eu já estou numa metade no meu processo de emagrecimento, em 50%, porém, nesse desenvolvimento de amor próprio, eu acredito que eu já esteja, já tenha avançado bem mais, porque eu entendi algumas coisas de uma maneira bem rápida até, e mudei algumas atitudes em relação a mim mesma, para que eu pudesse sentir esse amor. E antes de gravar esse vídeo, eu estava refletindo sobre o amor próprio e pensando, bom, como é importante para nossa vida, para as nossas relações, para o nosso trabalho, né? Para a gente viver, como é importante ter amor próprio, como é importante as mulheres resgatarem esse amor próprio. Mas eu também pensei assim, nem sempre é resgatar. No meu caso, por exemplo, é aprender. Porque eu acredito que eu nunca desenvolvi o amor próprio. Então, não é nem resgatar, não é nem voltar a se amar. É aprender a se amar, é aprender a se olhar com carinho, é aprender a se respeitar, é aprender o que é amor próprio, né? Não da boca para fora, mas o que é? O que será que é sentir amor por você de uma maneira que você se coloque em primeiro lugar, que você não sofra, que você não queira morrer porque aconteceu alguma situação? Como será que é terminar o dia e eu deitar e não falar pra mim mesma, olha, você é isso, 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 eu apontar os meus defeitos, eu mesma ser minha julgadora? Como será que é isso? Bom, quando a gente engorda, e isso para homem também, né? Mas para mulher, a gente se abandona de uma tal forma que a gente perde, né? Quem tem perde o amor próprio e quem nunca teve tá mais perdido ainda. Que a gente começa a aceitar qualquer coisa na vida da gente, qualquer situação, a gente acha que a gente não é merecedora do melhor, então o que vier eu aceito. Então já começa aí, olha o ciclo ruim. O que vier eu aceito, eu não sou merecedora do melhor, eu tenho uma ideia boa, mas eu não tenho mais coragem de me expor, porque eu não gosto de chamar a atenção, não quero que as pessoas olhem pra mim. Então quando a gente engorda, se tem amor próprio, perde. Então, profissionalmente, a gente não evolui, né? Muitas vezes, né? Lógico que tem exceção, que tem gente que, por mais que engorde, não perde esse amor próprio. Simplesmente é uma fase ruim. Mas muitas das pessoas com as quais eu conheço e por mim própria, eu vejo que na parte profissional a gente se deixa, a gente poderia falar mais, a gente poderia se impor mais, mas a gente vai deixando porque a gente não quer chamar atenção. Então vamos aceitando o que vier. O que vier, a gente vai deixando a vida nos levar, e o que vier a gente vai aceitando, a gente acaba entrando num ciclo tão ruim que chega num ponto que viver dói. Dói, porque eu não tenho mais coragem para viver. Eu tenho medo do que vai acontecer amanhã, porque eu não consigo me impor, porque eu aceito qualquer coisa. Então, se vier um monte de coisa ruim pra cima de mim, eu tô ali aberta para receber. Por isso que a gente sofre, por isso que a gente fica tão triste, por isso que a gente... Então é um ciclo. Eu me abandono mais, eu me acho menos merecedora, e eu vou confirmando isso através das minhas atitudes, e as pessoas percebem isso e também vão tendo atitudes comigo que reafirmam isso. Então é muito importante que a gente resgate, que a gente recupere esse amor próprio. E como? Como que a gente faz isso? É se conhecendo, é entendendo o porquê. O porquê. Então, eu vou, através da minha experiência, tentar ajudar. Por que eu não tenho amor próprio? Porque eu, me conhecendo, eu buscando o autoconhecimento, eu entendi que eu me via pelos olhos das outras pessoas. Então, eu me via com os olhos que as outras pessoas falavam sobre mim. Eu achava que eu era aquilo que as pessoas falavam sobre mim.
tinha gravado na minha mente acontecimentos ali da adolescência, acontecimentos da infância, onde falaram do meu cabelo, onde falaram da minha pele, onde falaram do meu corpo, onde falaram da minha condição financeira e assim por diante. Então, eu me via pelos olhos das outras pessoas. E eu cresci acreditando que eu era aquilo que falaram que eu era. Então, como que eu ia me amar se eu me achava tão ruim? Se eu me achava tão inferior? Como que eu iria conseguir me amar, não é? Então, eu comecei a refletir sobre, bom, eu vou me olhar sem julgamento. Como será que é me olhar sem nenhum desses julgamentos? Quem realmente eu sou? Se eu olhar para dentro de mim, poxa, sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa justa. Por mais injusta que a vida tenha sido comigo, eu sou uma pessoa justa. Eu olho no espelho, eu vejo uma pessoa forte, uma pessoa que passou por tantas situações difíceis, mas escolheu o bom caminho. Uma pessoa que se deixou, se abandonou pelas questões da vida, mas uma pessoa que ainda tem força para se levantar. Então, eu sou essa pessoa. Eu não sou o que falaram e o que acham a meu respeito. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me autoconhecer. Conhecer de verdade quem eu era, sem o julgamento das outras pessoas, sem os olhos das outras pessoas, sem me comparar com as outras pessoas. Não podemos viver nos comparando com as outras pessoas, porque a gente sempre vai achar que o outro tem mais que a gente. Então isso é injusto, porque a história do outro é outra, o processo do outro, a vida dele, as condições dele, por exemplo, a genética dele é outra. Por que eu vou ficar me comparando? Isso seria injusto comigo mesmo. E se eu quero me amar, eu tenho que ser justa comigo. Eu tenho que ser uma pessoa que olhe para mim com carinho, com ternura. Eu tenho que fazer isso. Não posso esperar que o outro faça isso por mim. Eu acho que nós somos maduras o suficiente já para entender que não é o outro que vai vir nos resgatar, que não é o outro que vai vir nos salvar, que não é uma pessoa externa que vai nos amar tanto a ponto da gente ficar sorrindo igual boba à toa. Nós precisamos fazer isso por nós. Nós precisamos nos resgatar. Nós precisamos nos amar. Então eu comecei a olhar para mim com os meus olhos, sem comparação. Sem comparação. Porque se a gente fosse comparar, aí a gente tá perdido mesmo. Porque agora a moda é ter cabelo até o cotovelo e as pontas sejam cacheadas. Porque agora a moda é ter a sobrancelha X. Porque agora a moda é todo mundo com o rosto bem fininho, tem que ter zero bochecha. Gente, o que é isso? Isso é assim, é maldoso com a gente mesmo. Então, a gente amadurecer é também entender que a gente não se pode se colocar em comparação com outra pessoa para nos magoar. Porque se a gente não quer que ninguém faça mal, uma outra pessoa venha e faça mal para nós, por que nós mesmos iríamos fazer isso? Então, o primeiro passo é se olhar com seus olhos, sem julgamentos, sem o olhar daquela pessoa que falou X pra você quando você era pequena. Você parar de se olhar com os olhos do que os seus familiares falaram pra você, ou se olhar pelos olhos da mídia, ou pro que a sua colega fala pra você. Se olhe com seus olhos, veja de verdade quem você é. E isso já muda muita coisa, porque aí, a partir daí, você não admite mais pensamentos ao seu respeito que não sejam aqueles que você decide ter. Então, decida ter pensamentos bons a seu respeito. Pense o que eu quero pensar ao meu respeito. Você já se olhou, já viu quem você é, que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa justa. Já veja a beleza em você. Veja a beleza que você tem por dentro e por fora. E fale assim, não, eu vou
agora acreditar naquilo que eu decidi, naquilo que eu vi sobre mim, não sobre o que o outro vê sobre mim. Eu não quero mais me olhar com os olhos das outras pessoas. Isso é mágico. É mágico, porque quando vem pensamentos que sejam ao contrário disso, você afasta. Você se olha com ternura, você se resgata, e começar a se amar é o melhor de todos os recomeços. No processo de emagrecimento, não existe, ou no dia que eu chegar no X peso, eu vou me amar. Não existe, agora amanhã, a partir de amanhã, eu vou acordar com X peso, aí eu vou me amar. Não existe. É no processo, é no dia a dia, é nas atitudes. Então, no processo de emagrecimento, vai começando a se olhar também internamente. Não só fisicamente, mas internamente, o quão bonito você é, o quão bonita você é por dentro. E não se abandone mais. Não deixe, sabe? Seja forte, você é forte. Seja forte, não deixe que as pessoas te diminuam. Falem coisas a seu respeito que te chateiem. Por que nós não falamos para outra pessoa, mas coisas que magoem, mas aceitamos as pessoas falando coisas que nos magoem? Então decida os pensamentos que você quer ter a seu respeito. Não leve para o coração coisas que as pessoas dizem. O que elas dizem é o olhar delas. Se olhe com o seu olhar. Então esse é o primeiro passo. No processo a gente vai emagrecendo e tem dias que a gente vai estar feliz porque já não estamos mais aonde estivemos um dia, por exemplo, com o peso, né, que estivemos um dia, mas muitos dias a gente acorda e fala, nossa, mas ainda tem um longo processo pela frente, nossa, mas já emagreci tudo isso e ainda não estou, né, no peso que eu quero. Mas mesmo assim, não se compare com você mesma, como você estava ontem, como você estava 2, 3 meses atrás. Se compare com você mesma e fale, nossa, poxa vida, eu consegui, eu já não estou lá, não estou onde eu quero estar, ainda não cheguei lá, mas, porém, eu já estou bem longe de onde eu estava no começo. Então, se olhe com seus olhos, que é o primeiro passo, porque muda a nossa mente, e a nossa mente é o que muda os nossos sentimentos, que mudam os nossos hábitos. Então eu coloquei 3 passos, que é se olhar com os nossos olhos, que é também se cuidar da nossa mente e cuidar do nosso corpo. Da nossa mente é o que eu estava dizendo mesmo. Porém, é você olhar na sua vida como um todo. O que precisa mudar na sua vida? O que eu preciso trabalhar na minha vida para que eu seja mais feliz, para que eu fique mais em paz? Então, mudar, emagrecer, não é só sobre o nosso corpo. É como se a gente mudasse muita coisa ao nosso redor. Então, use, né, esse tempo de emagrecimento para mudar a sua mente, para ver o que precisa ser mudado e trabalhar. Bom, eu me sinto triste com essa situação, então eu vou refletir sobre essa situação, eu vou procurar entender o que eu posso mudar nessa situação para me fazer mais feliz. E também cuidar do seu corpo, continuar, porque se você está no processo de emagrecimento, você precisa comer, você precisa se movimentar, você precisa se hidratar, você precisa dormir. Então não deixe pelo caminho, não faça até metade do caminho. Não, faça até o final. É para sempre. Esses hábitos, eles precisam ser para sempre. Eu entendi que não é um dia que você vai acordar e vai falar, pronto, terminou. Não, é para sempre. Então faça disso um hábito. Transforme isso em um hábito para que o processo seja contínuo, você chegue e prossiga. Então cuide, coloque num papel, numa folha, olha, eu preciso comer dessa maneira, eu preciso me movimentar, eu quero me exercitar dessa maneira, eu escolhi fazer uma caminhada, eu escolhi ir na academia, eu escolhi fazer uma dança, eu escolhi jogar um vôlei, ter um hobby, eu escolhi isso e eu coloco numa folha e eu vou fazer o que está ali. E não fique pensando que você não vai conseguir.
Porque muitas das vezes nós ficamos, ai, será que pra mim vai dar certo? Será que eu vou conseguir atingir o meu objetivo? Será? Não, confia no processo, confia que vai dar certo. Se você continuar fazendo, não tem como não dar certo, né? Não tem como dar errado. Se você continuar fazendo o que precisa ser feito, uma hora vai dar certo. Quem não desiste, vence, né? Não é quem chega mais rápido, é quem não desiste. Então, faça essas coisas, se olhe com carinho, se olhe com seus olhos, cuide da sua mente, cuide do seu corpo e comece isso hoje. Não espere amanhã, não espere. É muito bom a gente se amar. É muito bom a gente se olhar no espelho, se olhar com carinho e falar: eu posso me abraçar, eu posso me acolher, eu posso me olhar com ternura, eu posso cuidar de mim, eu não espero mais de outra pessoa. Se olhe com amor, se olhe com os seus olhos.